Um grande palco, uma grande final. Fluminense e LDU decidem hoje quem é o melhor das Américas. Ao vivo do Maracanã, no Rio de Janeiro, Luiz Roberto. Olá, Glenda. Realmente a final ela tem um lado inédito que se espalha pelo campo, por fora do campo, pelo Maracanã, que jamais proclamou o campeão da América. O Fluminense joga a partida mais importante dos seus 106 anos de história. É a final mais importante da vida do Fluminense. O mesmo para a LDU, o futebol equatoriano jamais conquistou a Taça Libertadores da América. O Fluminense tenta entrar por um rol seleto de campeões. Tenta ser o 9º time brasileiro a conquistar a Taça Libertadores da América. E aí seria o 14º título do futebol do Brasil. O Maracanã já está praticamente pronto, o gramado está impecável. Os portões serão abertos às 6 horas da tarde para esta final inédita, onde o Fluminense precisa fazer 2 gols de diferença no tempo normal para forçar uma prorrogação. Mas o que será que os astros estão reservando neste dia 2 de julho, dia da final, para Renato Gaúcho, Dodô e o Washington? Se você analisar a junção de Fluminense com a LDU, isso reduz para 2, que é uma influência que faz parte da estrutura do Renato Gaúcho, do Dodô e do Washington. Então isso significa que todos os 3 estão se sentindo assim, totalmente numa performance máxima deles dentro desse contexto do jogo Fluminense e LDU. Fluminense e LDU têm pontos em comum, torcidas que acreditam e um time que nunca foi campeão da Libertadores. É a primeira final, mas nos últimos anos a Liga Deportiva Universitária de Quito vem fazendo bonito na Taça Libertadores. Quartas de final, semifinal, o maior e mais importante passo vem acompanhado de um tom patriota. A seleção esteve nas 2 últimas Copas. Os clubes querem ser respeitados e, por que não, temidos na América. O futebol equatoriano chega pela 3ª vez à decisão de uma Libertadores. Nas 2 anteriores foi vice-campeão com o Barcelona de Guayaquil, clube mais popular do país. Por enquanto, dizem os torcedores da LDU. Nos últimos 10 anos, a Liga conquistou 5 títulos nacionais. Os chicos sempre se hacen de los ganadores. Na opinião do jornalista Roberto Bonafonte, as crianças começam a torcer pelos ganhadores e os que não disputam títulos perdem espaço. Há pelo menos uma década, a Liga construiu a imagem do time equatoriano que pode vencer os grandes. Em campo, a única dúvida é o goleiro Ceballos, com dores musculares. Espero estar bem e que possamos tomar a decisão mais sábia, seja comigo em campo ou não, diz ele. E sobre a confiança dos tricolores? As palavras são do técnico Edgardo Baúça. Se eu dissesse que tenho certeza de que vou ser campeão, seria adivinho e ganharia milhões. Só digo é que terão que nos matar para tirar esta taça da gente. O palco, ainda vazio, só aguarda quais serão os novos e inéditos donos desta taça. A LDU não quer perder o título e o Palmeiras não quer perder o pique e já projeta mais 3 vitórias para chegar à liderança do Campeonato Brasileiro. A fase não anda boa no Santos e para sair da maré baixa, o Rei Pelé entrou em campo para dar conselhos. Pelé passou o dia no centro de treinamento do Santos. Conversou muito com o técnico Cuca. Essa não é a primeira vez que Pelé visita o CT desde que o treinador assumiu o time. Em 3 semanas que a gente está aqui, é a 2ª vez que o Pelé está presente, né? É uma pessoa muito importante, carismática, enfim, tudo de bom. A novidade do dia foi a apresentação de Roberto Brum. O meio-campo de 29 anos foi revelado pelo Fluminense e estava no Sporting Braga de Portugal. No Corinthians, o preparador físico não perde mais a voz. A assinatura no termo de posse colocou o nome de Roberto Dinamite na história. É o primeiro ídolo dos gramados que assume um grande clube brasileiro, com a ambição de construir um Vasco novo. Nós estamos escrevendo uma nova página na história do Vasco. Um Vasco sem a lei da mordaça, um Vasco sem censura, um Vasco sem perseguição. A noite de gala atraiu dirigentes, políticos e vascaínos ilustres. As presenças de Márcio Braga e Júnior mostraram a relação que Roberto pretende criar entre o clube e os rivais. Eu não preciso falar mal do Flamengo para levar o torcedor do Vasco
para o Maracanã. Isso ele sempre fez com gols, foram 754 na carreira. Este vascaínos e botafoguenses não esquecem. Os 190 em brasileiros fazem de Roberto o maior goleador da competição, mas o desafio é do tamanho do ídolo. Porque o nosso clube de regatas Vasco da Gama vive um momento muito delicado, principalmente na sua administração. Neste princípio, Roberto Dinamite vai acumular também o cargo de vice de futebol. Ele garantiu a permanência do técnico Antônio Lopes e pretende ter um novo comandante para o departamento em no máximo um mês. E o golaço que ele pretende marcar agora... O gol mais importante nesse momento é unir os vascaínos de bem e fazer do Vasco um Vasco campeão dentro e fora do campo. 20 de fevereiro, Quito, Equador, a estreia do Fluminense na Libertadores. Contra quem? LDU. Esse jogo acabou 0-0. 2 de julho, Maracanã, Rio de Janeiro. 4 meses e meio depois, Fluminense e LDU decidem o título da principal competição das Américas. Alguém vai sair do Maracanã com um troféu inédito, Luiz Roberto? É isso mesmo, Glenda. É uma final inédita, a 49ª edição da Taça Libertadores da América. Mas eu estou aqui com um convidado muito especial. Vou bater um papo com um dos grandes ídolos da história do Fluminense. Participou do tricampeonato 83, 84, 85, do título brasileiro de 84. Jogou antes do São Paulo. Assis, o que você diria hoje para os jogadores do Fluminense momentos antes da partida? Acreditem que vocês vão ser campeão, que o Fluminense hoje é Brasil e vocês vão ficar na história do clube. Pode ter certeza disso. Boa sorte. Aí, Assis, boa sorte. O Maracanã tem um papel decisivo? Muito, muito decisivo. E a torcida hoje vai ser fundamental. E eu tenho certeza que ela vai ajudar o time. O jogo começa às 9h50, Tino. E, olha, o Fluminense busca um feito que só ocorreu uma vez na história da Libertadores. Em 49 edições, só em uma oportunidade, o time que perdeu o primeiro jogo por 2 gols de diferença conseguiu sair campeão, que foi em 1989. É um desafio e tanto para o tricolor aqui no Maracanã, Tino Marcos. É sim, Luiz Roberto. Obrigado a você, obrigado ao Assis. Olha, inverter um placar de 2 gols de diferença, como disse o Luiz, só aconteceu uma vez em final de Libertadores, em 89. Hoje, cabe ao Fluminense lutar por essa façanha, né, Glenda? No futebol, tudo pode acontecer, não é mesmo? E para lutar contra a lógica dos números, os tricolores misturam fé e euforia. Já era noite nas Laranjeiras e os candidatos a heróis faziam hora extra de autógrafos. Quem passava rumo ao ônibus ouvia o coro que durou o dia todo. Fé para dar e vender. 2.000 tricolores enchendo as Laranjeiras no último treino. Vieram aplaudir e ser aplaudidos. A única ressalva... Esse negócio de fogo, quando eu entrei, foguetório danado. Vamos começar o jogo perdendo 2-0. Não vejo nada demais. Aqui ninguém tá menosprezando ninguém. Nem os mais atentos ali no alambrado ousam arriscar. Quem vai jogar ao lado do confirmado Washington? Dodô ou Cícero, que vem sendo o titular? 40 minutinhos antes da partida, vão saber quem vai começar jogando. Mas para fazer os 3 gols de que precisa esta noite, o Fluminense não vai ter apenas a torcida com a camisa 12. Nesta Libertadores, o time tem tido uma espécie de 13º jogador. A bola parada. Foi assim que nasceram 11 dos 24 gols que o time marcou na Libertadores. 5 deles em cabeçadas. Só um em escanteio. Este inesquecível de Washington nos acréscimos contra o São Paulo. Um trunfo para quem precisa desafiar a lógica. Minha mãe, quando conheceu meu pai, falou que não ia ter nenhum filho com ele. Teve 14. Então esse negócio de uma vez só na vida, uma virada na Libertadores, sempre tem a primeira, sempre tem a segunda, sempre tem a terceira. E com tanta gente confiante por perto, ninguém esperava que logo ele fosse destoar. Eu sei de uma certeza, da certeza que o Fluminense vai sair do Maracanã campeão. Pelo sim, pelo não, uma forcinha dos céus nunca é demais.
O gigante ainda está adormecido. Uma leve brisa nos empurra para as 9h50 da noite, quando a bola vai rolar e o gigante vai estar pulsando no clima da decisão da 49ª edição da Taça Libertadores da América. O Fluminense no jogo mais importante dos seus 106 anos de história, contra a LDU do Equador, que busca o primeiro título para o futebol equatoriano. O Futebol na Globo começa logo depois de A Favorita, que seja uma decisão histórica. Boa sorte para o futebol brasileiro e uma boa tarde para você.